Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical e hoje vamos dar início ao segundo trimestre, né? Então, a revista do primeiro trimestre encerrou no mês de março e agora vamos dar início ao segundo trimestre. Então, a gente espera iniciar remotamente, né? Mas darmos continuidade a essas lições de forma presencial, se assim Deus permitir. Então, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar sobre dons espirituais e ministeriais. Então, nós vamos entender o que é o dom, a importância do dom na igreja, entendermos que os dons eles são atuais, não podemos colocar na nossa mente o que alguns ensinam, que os dons já passou, foi só daquela época, mas os dons eles são atuais, o Espírito Santo ele continua atuando na igreja através dos dons. E o subtítulo fala servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então os dons eles são distribuídos para a igreja para o serviço, para a edificação do corpo. Então, nós vamos hoje estudar a nossa lição de número 1. Nossa lição de número 1 fala sobre o tema e deu dons aos homens. Deus deu dom aos homens. Não é eu que, por meu esforço, por minha vontade, eu que tenho o dom. Ou seja, se nós não recebermos de Deus o dom, nós não podemos gerar ele em nós mesmos. Ele vem de Deus, vem do alto. E assim, o que nós devemos fazer é o quê? Pedir a Deus os melhores dons. Fazer o quê? Se nós temos o dom, é usarmos para a glória de Deus. Então, nós vamos falar sobre essa introdução, né? Hoje é uma aula introdutória sobre o que nós vamos estudar esse trimestre. Então, nós não vamos entrar a fundo sobre cada tema, né? Nós vamos fazer uma introdução sobre as próximas aulas. Então, nosso textuário diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, 8. Verdade prática, os dons são dádiva divina para a igreja, cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Então, dádiva, ou seja, é algo que Deus nos dá pela graça, não por eu merecer, não é porque eu mereço que Deus me dá um dom. Os dons são dádivas divinas distribuídas para a igreja. Então, na igreja há diversidade de dons. Então, você tem um dom. Você tem o quê? Se você ainda não descobriu o seu dom, você tem que orar a Deus, pedir a Ele discernimento para que você possa descobrir qual é o seu dom. Então, os dons, eles são variados. Existem coisas que você pensa que nem é dom, mas é um dom de Deus. Então, nossa leitura bíblica em classe se encontra em duas passagens. Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Em Romanos 12, 3 ao 8, 1 Coríntios 12, 4 ao 7. Romanos 12, 3 diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta,
use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glória a Deus. Então, essas duas passagens, nós vamos estudar bastante elas. Tanto de 1 Coríntios, como de Romanos, como também existem outras passagens como Efésios. São tidas como chamadas listas de dons. Temos a lista de Romanos 12, a lista de 1 Coríntios 12 e a lista de Efésios. Então, qual é o nosso objetivo geral? É afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Os dons ainda são dados por Deus hoje e será dado até a volta de Cristo, quando o Espírito Santo ainda continuará aqui na terra, porque é o Espírito Santo que executa esse trabalho na igreja. E nossos objetivos específicos é conscientizar de que os dons espirituais eles são atuais e bíblicos, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais, saber que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Então, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons e os crentes eles não tinham ainda o discernimento de que um dom não faz ninguém superior ao outro. Então, Paulo ele vai escrever a carta de Coríntios, levando os crentes a se conscientizar da importância dos dons e do seu papel na igreja. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, nós vamos aqui entender o que é dom. Nós vamos ver aqui a origem da palavra, mas, em resumo, dom é justamente essa manifestação sobrenatural que vem da parte de Deus, não da parte dos homens. Nenhum homem dá um dom para o outro. Não existe transferência de dons. O que existe é a bênção de Deus sobrenatural vinda ao crente através do Espírito Santo para ser usado na igreja, no corpo, para o serviço, para o ministério. Então existem tipos que nós podemos separar e nós vamos falar isso nessa lição. Então, nesse trimestre, nós analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja, para que, com graça e poder, ela proclame o evangelho de Jesus a toda criatura. Então, o dom não é para ninguém se achar superior a ninguém, não. Se alguém tem um dom e se acha superior a outro, esse está totalmente distorcido do que é realmente o dom. O dom ele é dado para você servir. Então, quanto mais dons, mais serviço você tem que executar. Ou seja, você está para servir a igreja, a Cristo. Então, os dons, eles são manifestações de serviço. Além de auxiliar o corpo de Cristo, no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Então, o corpo, como nós lemos, ele é formado de vários membros, o corpo humano. E cada membro tem a sua função. Nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão. Se fosse assim, o corpo ele não estaria completo. Assim é a igreja. Quando nós falamos, nosso irmão é membro da igreja, essa palavra membro, ela vem dessa origem que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, ninguém pode se achar superior ao outro porque cada um tem a sua função. Cada membro do corpo tem a sua função. Aquele membro mais pequeno do seu corpo, se ele for retirado, se ele for mexido ou se ele ser machucado, todo o corpo sente. Assim é a igreja.
onde Cristo é a cabeça. Os dons na Bíblia. Nós vamos aqui falar sobre os dons do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós vemos na origem da palavra hebraica, que ela vem de uma origem que significa Natan. Natan, do original hebraico, é traduzido para o português com a palavra dar. Então, dar é uma dádiva. Então, dádiva vem do sentido de dar algo a alguém, onde Deus nos deu os dons. Então, ele nos dá de forma sem separação, sem acepção de pessoas. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Eu vou dar o dom para esse daqui porque esse merece, esse não. Não. Os dons são distribuídos. Então, precisamos igualar os dons. Não podemos criar uma escala de dons. Esse dom é superior a esse é superior a esse. Não. Os dons, eles são unilaterais. Eles são usados igualmente. Assim como também na igreja, não podemos colocar em degrau a questão de diácono, presbítero, obreiro, pastor. Não podemos colocar em degraus de hierarquia. Cada um tem o seu serviço. O diácono recebe o seu dom de ser um diácono e aquela dádiva dada por Deus, ele vai exercer com primazia. O presbítero também, o pastor. Então, cada um desses tem o seu papel na questão dos dons ministeriais. Então, claro que um vai receber mais responsabilidade do que o outro. E isso significa o quê? Mais serviço. É como diz uma frase, né? Quanto mais você tem responsabilidade do ministério, mais serviço você vai prestar à igreja. Então, não é uma escada para cima, mas sim um degrau onde mais você sobe, mais você tem que descer. Então, por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares. Por exemplo, tinha reis com dons dados por Deus. Os sacerdotes também, eles eram escolhidos pelo Senhor, e os profetas. Então, homens de Deus, escolhidos por Deus para exercer um papel de autoridade diante dos homens. Então, os reis, antes de existir os reis, existiam os juízes. Se você for ler o livro de Juízes, você vai entender que houveram vários juízes. Os juízes eram homens escolhidos por Deus para estar na frente do povo. Então, Deus dava a esses homens dons específicos para que eles pudessem tomar o seu papel de acordo com o que Deus dizia. Então, houveram juízes como Sansão, onde Deus deu a ele força para vencer os inimigos. Houveram outros juízes, como Gideão, onde Deus o escolheu e onde ele dizia que não era capaz, mas com 300 homens venceu um grande exército. Por quê? Porque Deus estava na frente. E existia, depois dos juízes, começaram a vir os reis, onde alguns foram escolhidos pelos próprios homens, como Saul, o primeiro rei de Israel, onde as pessoas queriam ser iguais aos outros povos. Então eles acabaram escolhendo a sua vontade. Mas depois veio um rei que era segundo o coração de Deus, Davi, onde Deus escolheu Davi dentre todos os irmãos, que aparentemente os irmãos eram o que era capaz para ser rei. Mas Deus ele olhou no íntimo do coração de Davi e capacitou a Davi para que ele pudesse ser um grande rei de Israel, onde ainda na sua pequenez derrubou um gigante pelo poder de Deus. Então, os sacerdotes também eram autoridades eclesiásticas. Então, no tabernáculo existia o sumo sacerdote, que era um
escolhido para estar na frente dos outros sacerdotes. Então, o sumo sacerdote, ele tinha um papel que era superior aos sacerdotes, mas ninguém se colocava como superior a outros, mas sim como pessoas que estavam ali prontas para servir a Deus. No tabernáculo, dia e noite, eles estavam ali em serviço. Eles eram escolhidos da tribo de Levi. Só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi. E os profetas, vários profetas. Se nós estudarmos o Antigo Testamento, tem os profetas menores e maiores. Eles não são menores porque eles eram menos importantes. Os profetas menores não são menores no sentido de que eles exerceram um papel menor do que os outros, não. A gente dividiu em profetas maiores e menores porque em quantidade de escritos a respeito de quantidade de capítulos que tem o livro. Então, se você observar os profetas menores, os seus capítulos, eles são pequenos. Existem livros de 1 capítulo, 2 capítulos. Então, a quantidade de escrito é o que faz ele ser encaixado em profeta menor. E os profetas maiores são aqueles com capítulos, livros maiores, com vários capítulos, como Isaías é um exemplo de profeta maior. Então, não pense que profeta maior é superior aos profetas menores. Todos estavam ali para servir a Deus. Eles ouviam Deus falar e transmitiam a palavra de Deus para o povo. Então, no Novo Testamento, mudou um pouco esse conceito. Não era mais pessoas específicas que recebiam dons específicos, mas sim toda a igreja. Não é mais só o profeta que recebia, mas agora tem o dom da profecia. Então, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego didone. Então, a gente viu o verbo hebraico, o Antigo Testamento, 39 livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, algumas passagens em aramaico, mas a maioria é hebraico. E o Novo Testamento, ele foi escrito na língua daquela época, que era o grego. Então, dom no hebraico era Natan, e aqui no grego, no Novo Testamento, é didone. Esse verbo representa o sentido ativo da palavra também dá. Então, tanto Natan no hebraico como didone no grego trazem o mesmo sentido de dar. Como, por exemplo, essa palavra aparece lá em Filipenses 4,15, que diz: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Essa palavra, ela não é no original, no grego, ela foi traduzida por dar. Então, o dom também foi tido como essa palavra, de dar. Então, dom vem dessa origem. Didone, dom, traduzida por português. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja ela possa, em nome de Jesus, promover a liberdade dos cativos. Não é para a minha edificação, é para a edificação do corpo. Então, muitos hoje pensam que o dom é para a sua própria edificação. Os dons eles são usados para, em nome de Jesus, serem usados para a libertação dos cativos. Outros dons, dons de cura, dons de profecia, dom de sabedoria, também é um dom. Palavra de ciência. Discernimento espiritual é um dom. Fé é um dom. Dom de Deus. Então, alguns pensam que a fé é gerada por nós, mas a fé, ela vem de Deus. Então, precisamos conhecer cada um desses dons, e existem vários outros que nós vamos estudar nesse trimestre. Então, o dom de cura, por exemplo, não é, eu tenho o dom de cura, então eu vou usar sempre quando eu tiver alguma enfermidade. Quando eu ficar doente, eu tenho um dom de cura, então eu vou orar em mim para me curar. Não é nesse sentido. O dom de cura é para ministrar a cura aos doentes, aos
a igreja, aqueles que estão enfermos. Então, existem pessoas que recebem esse dom de Deus, onde eles ministram a cura e, conforme a vontade de Deus, ele realiza. Então, é uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, nós vamos dividir esse assunto em 3 categorias principais. Essas categorias elas são conhecidas como dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Cada um desses é uma lista que a gente encontra em dons de serviço, em Romanos, dons espirituais, em Coríntios, dons ministeriais, em Efésios. Vamos ver isso logo aqui no próximo slide. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas. Por exemplo, o dom de serviço, eles foram categorizados na lista que se encontra em Romanos, que são Romanos 12, do 6 ao 8. Profecia, ministrar, ensinar, exortar, repartir, são dons que foram usados para o serviço. Então, ensinar alguém é um dom de serviço. Por quê? Porque não é todos que sabem ministrar, não é todos que sabem ensinar. Mas se todos fossem, por exemplo, recebidos de Deus o dom de profecia, onde estaria o ensino se ninguém recebeu o dom de ensinar? Então, precisamos colocar isso em mente, de que os dons, eles são colocados para justamente haver um equilíbrio. Então, alguns são usados em profecia, outros usados no ensino, outros usados em exortar, outros usados em repartir. Repartir também é um dom. Então, a pessoa às vezes pensa que um dom é só cantar, é só tocar, é só pregar. Não. Existe um dom de repartir, onde você sabe repartir da forma que aquilo multiplica. Por exemplo, exercer misericórdia é um dom. Então, você saber que aquela situação, ela precisa tomar uma atitude, por exemplo, de acompanhar alguém enfermo em um hospital. O dom de socorro, que é um dom também de socorrer aqueles necessitados. Então, isso também é um dom. Existem os dons espirituais, da lista de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Então, se a gente observar agora os dons espirituais de 1 Coríntios, a gente vai observar, por exemplo, que eles se diferem dos dons de serviço. Ou seja, os dons de serviço era para o serviço na igreja. Por exemplo, exortar, você vai saber exortar da forma certa aos irmãos. Então é algo prático. Os dons espirituais é algo sobrenatural também. Por exemplo, essa categoria de 1 Coríntios se encaixa também a profecia que está lá nos dons de serviço. Mas existem outros, por exemplo, variedade de línguas, interpretação das línguas estranhas, discernimento espiritual. Então, eles se encaixam em dons espirituais porque não é entendido aos homens. Por exemplo, falar em línguas, só aqueles que são espirituais que vão entender. Aquele que é carnal, ele não vai entender quando alguém está falando em línguas estranhas, vai pensar que esse é louco, esse não está tendo discernimento. Por quê? Porque aquele é carnal. Mas aquele que é espiritual, ele entende que aquela pessoa ela está falando nas línguas dos anjos, nas línguas angelicais. E existe também a interpretação dessas línguas, onde quando você interpreta as línguas, você está trazendo edificação para o corpo. Então, Paulo, em 1 Coríntios, vai justamente fazer um equilíbrio entre os irmãos. Que
pode sim falar em línguas estranhas, mas que também tenha intérprete para que aquilo seja discernido, para que possa ser edificado. Ou seja, a organização do culto, ele precisa ter uma parte não só de línguas, mas também tudo bem organizado. Há o momento da edificação, o momento da palavra de sabedoria, da palavra de ciência, o momento das línguas, o momento de saber iniciar e parar. Por quê? Porque em Coríntios estava havendo uma confusão na igreja. Imagine que hoje existem igrejas que também entram nessa confusão. Por exemplo, elas começam o culto falando em línguas estranhas e terminam o culto falando em línguas estranhas. Onde alguém que precisava de uma palavra, precisava de que a pregação tocasse no seu coração naquele momento, não vai ser tocado. Por quê? Porque desde o início ao fim, nada foi entendido. Então, existem momentos para cada tempo para todas as coisas. Assim também, no meio do culto, existe tempo para todas as coisas. Então, Deus é um Deus organizado. Desde o Antigo Testamento, quando Deus instituiu a Arca da Aliança, ele instituiu cada momento, cada coisa que deveria ser feita, onde deveria ser feito o sacrifício, a hora que deveria ser feita, o momento exato. Então, assim também o culto na igreja, ele é um culto racional, ele é um culto organizado. Então, os dons espirituais, eles são usados também nos cultos, mas também na nossa vida. Por exemplo, o dom da fé, onde Deus nos dá esse dom. E nós cremos nele através da fé. Existem outra lista, que é a lista dos dons ministeriais. Então, eu não estou entrando aqui em cada dom, né? Porque a gente vai estudar mais a fundo nos próximas lições. Eu estou aqui só mostrando aos irmãos que existe a lista dos dons de Romanos, a lista dos dons de 1 Coríntios e a lista dos dons de Efésios. Por exemplo, Deus instituiu alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, esses são tidos como dons ministeriais, onde aqueles que exercem o ministério, como os pastores, os presbíteros, pastores e presbíteros são traduzidos para a mesma categoria. Então, por exemplo, se você observar lá Paulo chamando Timóteo, fala sobre o presbítero. O presbítero deve governar bem a sua casa. Então, existem hoje algumas denominações que separam presbíteros, pastores, outros não. Evangelistas, algumas têm esse nome, outros não. Mas tudo isso mostra que são ministérios. Então, existem dons ministeriais, e esses se encontram no livro de Efésios. Então, uma atenção importante é sobre o ministério do apóstolo, onde hoje ninguém mais, segundo a palavra de Deus, pode se auto-titular apóstolo. Somente aqueles que presenciaram Cristo na terra e o apóstolo Paulo, que viu a Cristo, esses são tidos como apóstolos. Os 12 apóstolos, juntamente o apóstolo Paulo, que mostrou que ele foi convocado pelo próprio Cristo. Porque apóstolo precisava ter a evidência física de ter visto a Cristo. Então, hoje, segundo a palavra, ninguém mais pode se auto-titular apóstolo. Isso é conforme a palavra de Deus. Então, pessoas hoje, elas querem ir além. Mas pastores é um título pequeno, agora eu quero ser chamado apóstolo. Não, apóstolo é um título pequeno, eu quero ser chamado semideus, eu quero ser chamado querubim, como já foi falado algumas vezes, pessoas querendo se auto-titular querubins. Então, isso vai totalmente distorcido
da palavra de Deus. Então, vamos estudar agora sobre os dons de serviços espirituais e ministeriais. Esses dons, eles existem essas listas que o apóstolo Paulo nos deixou, mas existem vários outros que o apóstolo Paulo ele colocou alguns que ele estava lembrando e naquela ocasião era bom falar. Mas os dons, eles têm que ser entendido que eles são benefícios da Igreja de Cristo aqui na Terra. Tudo para a obra do Senhor. Então, aquele, por exemplo, que trabalha e está ali dedicando a sua hora, está dedicando ali o seu serviço, por exemplo, na construção de um templo, em uma reforma, trabalhando ali na construção daquele templo, ele está usando o seu dom, onde Deus deu sabedoria, inteligência para ser um mestre de obra, e ele está usando aquela sabedoria, aquela ciência dada por Deus para a glória e honra, e sendo usado para a igreja. Então, existem diversidade de dons. Então, aqueles que exercem profissões, esses têm uma aptidão para algo. Então, esses podem sim usar a sua aptidão, aquilo que eles conhecem, para a edificação da igreja. Então, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia de serviço. Subtende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo. Então, o ministério, por exemplo, o ofício do diaconato. Um diácono, ele também se encaixa no ministério. Mas o apóstolo Paulo não falou ali especificamente de diáconos, mas ele estava falando ali sobre aqueles que exercem algum tipo de liderança. Então, o diácono, o presbítero, o pastor, ele entra nos dons ministeriais, onde quem vocaciona é o próprio Deus. Então, nós precisamos entender que a vocação ministerial é uma vocação dada por Deus, não alguém querendo aparecer, não. Esses, na verdade, que querem aparecer, esses se auto-intitulam, se consagram, abrem a sua denominação ou fazem divisão. Então, a gente vê isso muito no meio evangélico. Pessoas que não concordam com algo, causam divisão no corpo e, como eles não concordam com aquilo, eles vão e dividem a igreja. Então, a igreja de Cristo, ela é diferente. Não é uma igreja que se divide. É uma igreja que se multiplica. Então, se aqui já não cabe mais, vamos multiplicar. Vamos ali abrir outro ponto de pregação. Ali vai se tornar uma igreja. Então, é multiplicar e não dividir. Assim deve ser o corpo de Cristo. Exortação. A pessoa ela tem um dom de exortar e ela sabe como falar. Não é qualquer pessoa que sabe exortar. Porque existem pessoas que exortam e, em vez de ajudar aquela pessoa vai se entristecer. Faz aquela pessoa se afastar do caminho de Deus, porque exortou da forma errada. Então, a exortação, ela encoraja. É uma exortação que sabe como falar, usar as palavras corretas. Repartir, presidir também é um dos dons que está lá em Romanos. Então, tudo isso deve ser para a glória do Senhor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É como diz lá em 1 Coríntios 12. Paulo diz para que nós não sejamos ignorantes. Ignorantes, alguns hoje pensam que ignorantes é no sentido de alguém foi arrogante, falou grosso comigo, ele é ignorante. Mas ignorante, se você for olhar a palavra no original, é aquele que não conhece aquilo. Ele é ignorante naquele assunto. Por quê? Porque ele não conhece. Então, Paulo está dizendo o quê? Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Eu quero que vocês conheçam que existem os dons. Eu quero que vocês descubram quais os dons que vocês têm, para que vocês não sejam ignorantes. Então,
existe essa outra lista de 1 Coríntios. E um dos dons que podemos destacar é, por exemplo, o discernimento espiritual. As pessoas às vezes esquecem desse dom e procuram outros como variedade de línguas. Mas o discernimento espiritual é um dom onde você vai discernir se aquilo é de Deus ou não. Então Paulo diz, buscai os melhores dons. Então o discernimento espiritual é um dom importante que a igreja precisa ter para discernir se aquilo realmente é correto ou não, se aquilo é de Deus ou não. Os dons de palavra de sabedoria. Então a sabedoria que vem do alto, onde homens não vão entender se não forem espirituais, a sabedoria que vem de Deus. Então, venhamos pedir a Deus, Senhor nos dá a palavra de sabedoria, Senhor nos dá a palavra de ciência, que Deus assim vai distribuir seus dons. Então, Corinto era uma igreja problemática na administração dos dons. Então, os crentes de Corinto estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Não só os crentes de Corinto. Até hoje, existem pessoas supervalorizando alguns dons e esquecendo-se dos outros. Então, não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Precisamos ser úteis naquilo que nós fazemos. E o que nós fazemos, vamos fazer de melhor. Então, se alguém está na portaria da igreja, ele está exercendo ali o seu serviço, ele é um dom de serviço, ele está ali dando o seu melhor, atento, está ali guardando a segurança do templo, dos irmãos, está ali atento a qualquer movimentação. Então, ele ali vai ser a primeira pessoa que alguém que vai passar vai ver. Então, muitos precisam ouvir uma palavra que aquele que está na portaria ele vai dar. Então, ele está sendo o quê? Está sendo útil para a edificação do corpo. Porque existem pessoas que não querem entrar, elas passam ali na frente do templo e aquele irmão que está ali consegue dar uma palavra, consegue dar algo que aquela pessoa estava precisando ouvir. Então, os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não é por mérito humano. É para a edificação do corpo que Deus distribui os seus dons. E o Espírito Santo ele vai agindo, vai distribuindo os dons. Então, o Espírito Santo, como nós estudamos na revista passada, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. E um dos papéis do Espírito Santo é justamente essa distribuição dos dons na igreja. Então, essa foi a introdução sobre os dons. Sabendo que o estudo dos dons ele é muito amplo. Ele nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons eles são para o nosso dia a dia, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Ou seja, os dons espirituais são para os nossos dias hoje, ainda são atuais. Nós, da Assembleia de Deus, pentecostais, acreditamos na atualidade dos dons. Existem igrejas hoje que elas não acreditam mais na atualidade dos dons. Mas então essa igreja ela vai contra os princípios de Deus. Não. Existem igrejas que são fundamentalistas, que elas pregam a palavra, que elas estão de acordo com a palavra. Mas claro que existem algumas doutrinas que elas acabam se separando das doutrinas pentecostais. Então, não é porque alguém acredita diferente que eu vou dizer que aquela pessoa ela está totalmente errada. Não. Existem fundamentos que não podem ser negociados. Por exemplo, existem outras seitas que é diferente, religiões e seitas. Seitas são aqueles grupos que eles distorcem totalmente a palavra de Deus. Então, esses que são seitas, esses realmente estão totalmente longe de Deus. Falam que o Espírito Santo ele não é Deus, não acreditam na Trindade, não acreditam na volta de Cristo, muitas. E alguns ainda seguem outros ensinamentos que estão nos seus livros e não na Bíblia.
Então, esses são seitas que vai distorcendo a palavra de Deus. Mas existem outras linhas dentro do cristianismo que se divergem em algumas doutrinas. Mas essa divergência, ela deve ser estudada à luz das Escrituras. E nós, pentecostais, à luz das Escrituras, acreditamos sim que os dons, eles ainda sim são usados na igreja. Os dons espirituais são distribuídos aos membros de acordo com a vontade de Deus. Então, nós precisamos buscar os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Então, eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispersar instrumentos espirituais para a igreja na história. Ou seja, eles são um meio de instrumento para serem usados para a igreja. Então, se alguém tem algum dom, exerça ele conforme a vontade de Deus. Não enterre o seu dom. Como aquela parábola dos talentos. Aquele recebeu um talento e aquele outro recebeu 10. Aquele que recebeu um, com medo de perder aquele talento, enterrou. Mas aquele que recebeu 10 multiplicou. Então, se você recebeu um talento de Deus, não enterre. Não pense que você não pode usar, que você não deve usar. Use o talento que Deus te deu. Use o dom que Deus te deu, pois assim, esse dom que Deus te deu, exerce da forma melhor que você pode. Então, aquele que zela pela casa de Deus, aquele que limpa a casa de Deus, ele está ali também como um levita. Um levita não é somente aquele que está ali na música, porque alguns chamam de levitas aqueles que fazem parte da música, mas levitas, eles eram aqueles que cuidavam do tabernáculo, eles que limpavam, eles que recolhiam as cinzas por exemplo, que eram feito o holocausto, era limpo todo o holocausto depois do sacrifício. Então os levitas, eles tinham esse papel. Então não menospreze um serviço que está sendo feito na casa de Deus, pensando que é insignificante, mas Deus ele está olhando para cada um de nós e vendo o nosso serviço e sabendo que a gente está fazendo o nosso melhor. Então, exerça o dom que Deus te deu. Se você ainda não descobriu qual é o seu dom, ore a Deus, pois às vezes você já está exercendo o seu dom sem mesmo você saber. Existem dons que nós vamos estudar esse trimestre, que você vai perceber que, eu tenho esse dom, mas eu nunca tinha me atentado que eu estou usando para a glória e honra de Deus. Então, essa é a nossa lição de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido, compreendido e guardem nos seus corações que o dom, ele vem de Deus, eles são atuais, são distribuídos conforme a vontade de Deus. Cada um tem um dom que Deus nos deu para edificação do corpo. Não podemos dizer que um dom é superior ao outro, porque todos nós somos membros de um corpo e cada membro tem a sua função e todos juntos vamos chegar para formar o corpo glorioso, o corpo que é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, ele está no controle de tudo. Então que você possa ser um membro que não se menospreze achando que você é menos importante. Cada um de nós somos importantes para Deus. Amém? Quero essa oportunidade em nome de Jesus.